2026, a nossa principal dúvida é como manter o resultado constante dentro do Facebook Ads. A maioria que roda hoje tráfego pago no Brasil tem foco no Meta, tá? A gente tem o Google, tem Taboola, tem MJD, tem TikTok, tem várias ferramentas, mas a grande maioria das pessoas sabe e opera dentro do Meta. Dessa forma, a gente já notou que de 2 anos para cá teve um aumento significativo no VCPM, consequentemente, tendo um leilão mais caro, aumenta o clique, aumenta a competição em si dentro do leilão, fazendo com que a gente tenha um CPA maior e, consequentemente, um ROAS mais baixo. Só que, ao longo desse período aí de 2 anos, a gente viu uma mudança de comportamento do mercado. E analisando hoje, como a gente tem agência aqui de tráfego, analisando praticamente quase todos os clientes que chegam até nós antes da gente iniciar o processo, a gente nota uma quebra e um erro bem comum dentro dos funis de venda, sem falar especificamente de tráfego pago. E hoje aqui, nesse encontro de vocês, eu vou mostrar exatamente como que a gente analisa uma campanha na prática, como é que a gente vê aquela análise do funil como um todo e como é que você pode otimizar isso dentro da tua estrutura. É muito importante você fazer essa análise para que você saiba o que está acontecendo de errado, o que precisa melhorar, o que precisa ser modificado, e muitas vezes não é só o anúncio, não tem a ver com o meta, mas tem a ver com a tua estrutura de funil, a ordem que o lead entra, como que ele entra, o que que ele vê agora, como é que ele é impactado, enfim, toda essa parte de funil eu vou falar um pouquinho mais na parte prática para você. E tenha certeza que o conteúdo desse vídeo, se você realmente ficar até o final e entender que eu vou te passar aqui, vai com certeza melhorar, cara, 100% o resultado das tuas conversões. Vai melhorar infinitamente a análise que você tem do teu projeto, seja ele um e-commerce, seja um infoproduto, seja um nutracêutico, não importa. A base sempre é a mesma. Então aqui agora eu vou te mostrar exatamente o que você precisa para conseguir melhorar resultado, custo, otimização, fazendo com que o geral da tua conta tenha muito mais performance. E dessa maneira, a gente consegue gerar muito mais resultado com o mesmo investimento e trazendo uma escala segura. Um erro bem comum também é a pessoa escalar tráfego pago sem ter as métricas ideais em cada etapa do funil. E aqui a gente vai dividir isso em 3 pilares, que eu vou te revelar aqui agora. Mas antes de mais nada, se você ainda não segue o canal, já começa a seguir aqui agora para receber os melhores vídeos todas as vezes. Já aproveita também e deixa teu like, já clica aqui no sininho para ativar as notificações. Roda a vinheta e vamos para cima. Galera, vamos lá, vou mostrar aqui na prática, basicamente como que a gente faz um início de análise. E ontem mesmo eu fiz uma consultoria com uma aluna e ela acabou desligando as campanhas praticamente no segundo dia de otimização, acreditando que o produto era ruim, tá? Ela estava rodando Itália, produtos de drop, e aí quando eu entrei e fiz a análise, eu vou mostrar exatamente isso aqui para vocês, pra você ver como isso é comum, tá? A falsa percepção dela de não ter vendido, ela, no caso, gastei R$200 e não fez venda, não quer dizer que o produto não é bom, que não vai vender ou que não tá funcionando. No caso ali, ela tinha subido 2 campanhas, tá? Eram 2 CBO, 5 cada um, onde ela botou praticamente 10 criativos distintos. Só que, num país onde a gente tem um clique na média de 3 a 4 reais, 100 reais não é nada. Nós estamos falando aí de praticamente entre 35 a 40 pessoas indo para o site com esse orçamento. Então, considerando isso, a chance de realmente não ter feito uma entrega, porque nem saiu sequer da aprendizagem, é muito grande. O que a gente vai fazer aqui agora? Analisar a fase 1, 2 e 3, você vai entender onde é que está a quebra dela, porque você pode, às vezes, estar fazendo esse mesmo erro aí, isso é bem comum, tá? E isso literalmente acaba com a nossa estrutura. Então, o que eu fiz aqui? Peguei do dia 1 ao dia 8, uma campanha minha, e a primeira coisa que a gente vai analisar sempre é isso aqui, ó. A gente tem aqui até essa etapa, tá? Onde a gente tem o leilão, o CTR e o CPC. O que significa isso, tá? Nessa primeira fase aqui, quando a gente analisa a primeira fase, a gente tem essas 3 métricas, né? Aonde a gente tá analisando o quê? Criativo. Sempre. Primeira análise nossa é criativo. A métrica mais relevante de todas dentro do criativo, ela é o CTR. E o CTR não é só a taxa de clique. O CTR também condiz com o índice de qualidade do anúncio. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o Meta, como qualquer outra plataforma de tráfego pago, ele precisa que o usuário dele fique na plataforma. Então, o que ele preza? Por engajamento, retenção e qualidade. Se o teu anúncio faz com que o lead saia da plataforma, porque fica irritado, porque não tá legal, porque os anúncios são chatos, ele perde retenção. Consequentemente, ele mostra menos anúncios, consequentemente, a pessoa passa menos tempo e ele perde dinheiro. Então, analisando aqui, ó, a primeira etapa, o que eu faço, tá? Primeiro, qual é a média do meu CPM? 36. Isso aqui eu não tenho como te dizer em cada país porque vai mudar. Mas você pode, depois de 4, 5 dias, uma semana, saber qual é a tua média e aí você analisar. Quando eu vejo que minha média de CPM é 36, e eu tenho campanhas com 29, com 30, com 35, eu vejo que essas campanhas, teoricamente, estão pagando menos no leilão. Por quê? Porque às vezes o criativo conectou melhor, porque às vezes o público está conectado melhor, porque às vezes a faixa de amostragem
foi boa. Então, significa o quê? Um leilão menos competitivo, teoricamente, eu pago menos para aparecer. Aí, a segunda métrica que eu analiso é o CTR, tá? E por que eu coloco CTR normal e de saída? CTR normal é a quantidade de... Até olha só que legal, no caso vocês não saibam, passa o mouse em cima, ele te diz exatamente, ó, CTR é a quantidade de cliques em relação ao número de impressões. Então, quanto maior for o CTR, quer dizer que melhor é a qualidade do meu anúncio. Então, se eu tenho CTR de 10, enquanto na outra campanha eu tenho de 2, ou seja, 10% das pessoas clicam aqui 2, a galera tá pagando, eu tô pagando um clique muito mais barato que aqui. Então eu vou levar muito mais gente pro meu site, onde eu tenho um CTR maior, pagando o mesmo custo. Se eu investir 100 reais aqui, 100 reais aqui, eu tenho um CTR maior aqui vai levar mais gente pro site com menor orçamento, com o mesmo orçamento, quer dizer. Então aqui é o que eu analiso. CTR sempre acima de 2,5 a 3. Ah, Maurício, mas é difícil? Eu sei. E aí essa é a tua meta, buscar um CTR acima de 2,5 a 3. Dá pra rodar com menos? Dá. Mas assim, quanto menor for, mais você vai pagar o clique. CTR de saída. CTR de saída é o CTR do botão, ou seja, é a tua call to action, a chamada para ação. Se você trabalhar com vídeo, é aquela parte que um vídeo fala, gostou disso aqui? Clica aqui embaixo e conheça mais. Últimos dias da oferta, clique no lugar dessa tela e vá para o site. Essa CTA, ela se complementa junto com a nossa promessa. Então, eu também tenho que ter uma CTR de saída pelo menos acima de 2,5%. Porque dessa forma, além do fato do cara clicar no anúncio, ele clica no botão e ele vai para o meu site. Consequentemente, olha só, tá 64 centavos o clique. É um clique barato para a meta. A gente sabe que a média da galera aí passa de 1,50, 2,50, dependendo do país, até mais que isso. E aí, essa é a primeira análise que eu faço, sempre baseado nessa estrutura. Aonde aqui eu tenho anúncios, tá? Aqui eu tô analisando anúncios, a minha primeira fase de conexão com o lead. Então, essa aqui é a fase número 1. Beleza? Do anúncio, o que o cara faz? Vai pro meu site. Então a fase 2, ela inicia no custo por clique. Depois eu vou deixar para vocês, inclusive, bem certinho, as colunas que você tem que ter para você ver realmente que essa minha coluna aqui, ó, elas são praticamente, ó, um funil, até o compras, ó, dividido mais ou menos isso aqui, ó. Fase 1 é onde é os anúncios, a fase 2 e a fase 3 é o compras. Tá? Na fase 2, eu tenho a otimização do clique das pessoas que vão para o site, do carregamento do site, até a etapa final do View Content. Então aqui eu analiso o quê? Vou pegar aqui para vocês, ó. O meu custo de clique médio, geral no caso, né? Então tá em 64 centavos. Eu sempre coloco a aba de clique todos e clique de saída. E o clique de saída único. Por quê? Clique todos, eu vou saber quantos cliques tá tendo geral, comparado ao número de impressões. Clique de saída geral é o mesmo usuário, se ele clicar 10 vezes, ele vai contabilizar. Por isso é importante você ter o clique de saída único. Por quê? Porque aí eu sei que, olha o tamanho da quebra, 5.200, na real foi 4.135 pessoas reais. Aqui, o mesmo usuário clicou várias vezes. Aqui nessa é usuário único. Então, para mim analisar com mais precisão isso, eu preciso saber um pouco mais próximo do clique único. Mas vamos lá. Como é que a gente analisa essa primeira fase aqui, ó? Aqui, você tem que ter uma quebra no máximo de 10%, tá? Então, a galera que sai do teu anúncio e vem pro teu site, tem que ter uma quebra de 10%. Você também pode analisar com mais precisão isso aqui no Analytics, tá? Então aqui, ó, sempre analisando uma quebra média de 10%, que é o quê? É o tempo de carregamento. Às vezes a foto tá muito pesada, o banner tá muito pesado, se tu tem um vídeo, ele pode estar demorando para carregar, tem muito plugin no WordPress. Então, essa quebra, se ela for muito grande, significa que, por mais que às vezes o meu clique tá bom, o meu view content vai ser caro. E aí, olha só, quando a gente tem métricas boas dentro do padrão, a gente analisa isso aqui, ó, aonde eu tenho um custo de view content, quer dizer, pessoas efetivas que chegaram no meu site abaixo de R$1. Por mais que o custo de clique seja extremamente bom aqui, eu tenho que sempre analisar o custo de view content, quer dizer, a pessoa que esperou carregar o site. Então, nesse caso, eu tenho uma boa análise precisa, sabendo que o meu funil na fase 2 está sendo efetiva. Só que a fase 2 não para por aqui, tá? A fase 2 também tem, provavelmente, a parte principal dela, além do carregamento, aqui, ó, pessoas que chegam no site e finalizam a compra. Aqui o ideal é 30%, tá? Não que isso aqui é a métrica exata, né? Mas o ideal é que seja 30%. Já vai entender o porquê. Se eu analisar o meu aqui, ó, eu analiso nesta conta específica o adicionar o carrinho, porque essa conta ela é de cash on delivery, conta entrega. Então, o primeiro clique do cara é no carrinho para depois ir pro view content, ele tem uma quebra real. Então, o carrinho é a minha primeira etapa. Seria como se fosse o finalização de compra no e-commerce normal, que não é cash on delivery. Então, se eu considerar 1.600 para 400, eu tô
praticamente quase na minha média, tá? Se eu considerar 800 para 200, eu tô numa métrica boa, não tá ruim. Se eu olhar até a média geral aqui, ó, 11 mil pessoas para 2 mil, tá um pouquinho, poderia ser um pouquinho melhor, mas não tá dos piores. Por quê? Porque eu consigo ter uma passagem boa do compra, tu vai ver ali na frente. Mas o ideal é eu tentar buscar essa otimização. O que que é essa otimização? O que que faz a pessoa elevar essa métrica aqui? Basicamente, são alguns tópicos. Primeiro deles, a imagem principal do produto, que é a imagem que a pessoa vê na capa. Segundo ponto, o título e o preço. Eu vou te mostrar um exemplo para vocês aqui. Ó, eu abri aqui a Amazon para você entender que esse é o primeiro contato que o teu lead sai do anúncio e vem para cá. Aqui tem algo que a gente chama de UX, experiência do usuário, tá? Em português. Vamos dizer que o nosso anúncio, ele esteja com um tipo de comunicação e o cara chega aqui, tem outra foto, tem outra coisa, o que é bem comum, tá? É super comum a pessoa ir lá, fazer um anúncio genérico, chegar na foto, só tem imagem de homem e ele também vende para mulher. A mulher não conecta. Da mesma forma, se for o contrário. Isso acontece muito, principalmente com produtos nutracêuticos. Às vezes eu tenho um colágeno, onde eu quero focar no público masculino, mulher e LGBT. Mas na minha página só tem foto de mulher mais velha. Não conecta com o homem. Ele quebra, isso é emocional e é automático. Ele quebra a experiência imediata. Então você tem que cuidar muito disso. O que eu te aconselho é começar com uma página um pouco mais genérica e depois duplicar essa página com imagens e conexões específicas para cada tipo de anúncio, para cada público que tu fala. Mas vamos considerar aqui, ó. Olhando aqui essa página, a gente tem pontos de importância, aonde o principal ponto de importância sempre vai ser a nossa barra esquerda, aonde a gente está olhando. Qual que é a barra esquerda onde a gente está olhando? A imagem principal. Essa imagem principal, ela tem que ser a melhor de todas. Mas eu não sei qual é a melhor. Então, tu vai ter que testar uma, duas, três, até chegar naquele resultado que eu falei. Segundo ponto é o título, tá? Ponto de relevância total de página. Terceiro grande ponto, tá aqui, ó, preço, parcelamento, data da entrega. Quarto ponto, avaliação. Aqui é muito importante. Por quê? Quem de vocês hoje compra no Mercado Livre, na Amazon, se não tiver avaliação? Não compra. E é por isso que muita gente perde venda, porque ela monta um site, monta um info, monta alguma coisa inicial e ela esquece de colocar a avaliação. Mas eu não tenho ainda venda. Cara, pega um aplicativo fake, cara, coloca a avaliação. Nas avaliações, coloca o que você quer que o teu lead quebre de objeção. O que ele vai ter de sonhos daquele produto. Porque dessa forma, passa muito mais autoridade. Então, a tua segunda etapa de otimização tá aqui, ó. Foto, título, preço. Para quem trabalha com infoproduto, a headline é tão importante quanto qualquer outra coisa. É a promessa. É o que faz o cara querer ler. No e-commerce, você trabalha com SEO, Search Engine, ou seja, cara, PlayStation 5, Slim, Digital, 825, pacote, Astrobot, Gran Turismo 7. Tu acha que foi por um acaso que eles colocaram o Gran Turismo 7 aqui? E o Astrobot provavelmente são produtos que são buscados. Então eles já colocaram isso até no SEO, no título. Isso aqui faz com que, quando você digita lá no Google, ele mostre você prioritariamente. Tudo isso é jogada, estratégia de funil, de vendas. Vamos voltar para a campanha. Voltando para nossa campanha, a primeira coisa que eu testo quando eu tenho um CTR bom, uma passagem boa, mas eu tenho pouco checkout, é preço. Principalmente num país que eu não conheço muito bem. A gente começou recentemente a rodar México e eu vi que os preços médios, eu abri um VPN, fui rodar para lá para ver, e aí eu vi que o preço médio, ele fica na casa ali entre 799 peso mexicano a 1.299. Aí o que eu fiz? Coloquei 999. Comecei a rodar anúncio. O que eu notei que tava dando CTR acima de 8, tava extremamente bom a passagem do site e tava dando muito checkout. Barato, só que não saía a venda. Quando eu vi isso, o que eu entendi? Provavelmente é o preço. O que eu fiz? Reduzi 100 pesos. Baixei para 899. Começou a vender. De cara. Ainda assim, vamos dizer que começasse a vender, mas não fosse tão barato, eu testaria mudar a imagem inicial e mudar o texto. Melhorar a estrutura. Então eu não mato um produto antes de ter certeza de 3 a 4 dias dele rodando para analisar essas métricas, para analisar o funil como um todo. E a última etapa do nosso funil, ela é a passagem do view content do carrinho para o compras, que também gira em torno de 30%, tá? Essa é a métrica ideal. Maurício, mas o teu tem algumas campanhas que estão abaixo de 30%. Ok, eu ainda estou otimizando e já estou no CPA excelente. Já estou com um ROAS de 5 e tem campanha, inclusive, com ROAS mais alto que isso. Então, por que você não soca dinheiro no tráfego aqui? Porque eu ainda não alcancei as métricas que eu quero. Eu vou aumentar esse orçamento de tráfego quando eu tiver aqui uma passagem de 30% e aqui também de 30%. Meu CPA vai estar em torno de R$20, mais ou menos. Aí eu posso fazer o quê? Escalar com um orçamento mais alto. Porque se eu botar o orçamento mais alto aqui, ainda vai piorar um pouco mais a métrica, vai ficar o CPA mais caro. Então o que acontece? Eu mato minha margem. E por mais que eu tendo um ROAS 3 eu já tenho lucro, eu quero um ROAS 4 a 5. Eu quero escalar com previsibilidade, quero escalar com margem. E aí vem um ponto interessante. As pessoas não tomam essa decisão. Elas literalmente escalam, tipo, às vezes prejuízo. Não digo prejuízo, mas elas escalam algo que poderia ser muito melhor, porque elas não analisam funil de vendas. Escala de tráfego pago tem muito a ver com estratégia.
E é por isso que eu falei, tudo que vocês estão vendo de premiação aqui atrás, 10 anos no digital, cara, mais de 300 clientes na agência, eu consigo te garantir que antes de você escalar tráfego, você analisa funil de vendas, nível da oferta, estrutura, passagem, fase 1, 2 e 3, que agora vocês sabem como é que é. Lembrando que o nosso ponto principal em 2026 é criativo. Quanto mais criativo você testar, mais tu consegue escalar. Criativos bons estão durando pouquíssimo tempo, 2 semanas, 3 semanas, um mês e tá morrendo. Ainda mais no ABO. Então, se você tiver apenas um criativo rodando, sinto te dizer, provavelmente você não vai conseguir escalar. Você vai fazer primeiras vendas, vai ter um custo bom e aquilo vai morrer na praia. Isso aqui é um pouco do que a gente passa hoje dentro do nosso treinamento, das estruturas de mentoria, aqui na agência. E eu quis compartilhar com vocês porque eu vejo que é bem comum essa falha, essa falta de percepção, na real. E isso prejudica muito o ecossistema de vocês. Porque, mas eu não consigo baixar CPA, meu rosto tá baixo. Aí o cara fala que a culpa é do Face. Não é. Tá antes do Face. Tá lá na tua estrutura. E você melhorando isso, eu sei que o teu resultado vai melhorar também. E aí, gostou desse vídeo? Viu como realmente você consegue otimizar o teu resultado, melhorar a tua performance, melhorar o teu lucro sem precisar especificamente subir tráfego pago a todo momento? Apenas otimizando a fase 1, 2 e 3 que eu mostrei para vocês aqui agora? Isso é tráfego estratégico. É isso que a gente faz aqui dentro da agência. Inclusive, se você está precisando de uma gestão de tráfego pago com qualidade, com estrutura, eu vou deixar o formulário aqui embaixo para você preencher e a minha equipe vai entrar em contato contigo, mostrando como que nós, aqui da agência MB, podemos trazer um resultado legal para ti, sem que você precise colocar um caminhão de dinheiro em tráfego pago, apenas otimizando cada etapa, trazendo melhoria dentro do teu funil e, obviamente, gerando muito mais lucro pro teu bolso. Gostou desse vídeo? Deixa teu like, já deixa o comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida e eu te espero nos próximos vídeos ao longo da semana. Já segue o canal e eu te vejo lá.